alguém a ler aí? E aí, você no vale? Leiam aí. Vamos ler essa Yes. Eu leio, só assim, a apresentação é. Pode ler? Pode. Paciente JPG, sexo masculino, 68 anos, brasileiro, aposentado, natural de Porto Velho. Queixa principal, glicose alta há 10 anos. HDA, paciente encaminhado ao serviço de endocrinologia devido ao quadro poligipsia, perda ponderal de aproximadamente 14 quilos em 4 meses, não associada à dieta ou exercícios, e visão fluida. Na ocasião do diagnóstico, IMC de 37. Olha só, vamos lá. Então, o que vocês pegaram nesse começo aí? Geral, Tá. Obesidade. O cara perdeu 14 quilos em 4 meses e ainda está perdendo 137. Ele era muito E aí, galera? Cara, o que é essa glicose alta? Ele tem que ver poliunipolidipsia e perda ponderal num cara com glicose alta há 10 anos. Diabetes, né? O diabetes tipo 2 ele tem uma característica de uma fase inicial que o cara engorda, depois ele emagrece, né? Na fase insulínica da coisa, quando a insulina já está alta, que é um hormônio extremamente anabólico, né? O cara, depois que ele exaure o pâncreas, aí ele começa a ter uma insulinodependência, mas até descobrir isso ele demora um pouquinho, né? Ele começa a desidratar muito, porque a glicose é um nível extremamente osmolar, o cara começa a mijar com a caceta, né? E acaba desenvolvendo isso, sede demais, urinando demais, né? Perda ponderal bastante alta, porque é o hormônio insulina, que é anabólico, não está mais presente, né? E isso faz com que ele tenha uma perda ponderal importante. Visão turva, tá? Pode ter feito um quadro de cetoacidose, uma coisa do tipo, ou ele já pode ter uma alteração visual relacionada a uma retinopatia diabética, né? Vamos lá. Gastrointestinal. Apresentando um quadro de constipação intestinal há 2 meses. Submetido a tratamento de fotocoagulação, ele já tinha, né, retinopatia diabética, né? Então ele já tinha até feito procedimentos oftalmológicos. Ele era hipertenso, dislipidêmico e diabético, tinha síndrome metabólica, certo? Tem um histórico familiar de uma herança poligênica. Lembra de uma herança monogênica, tipo BRCA, né? Um gene de alta penetrância que passa de pai para filho. Agora, condições clínicas como hipertensão, diabetes, epidemia, não é uma alteração monogênica, ou seja, não é um único gene que vai determinar isso, é uma herança poligênica, tá? São mais difíceis da gente tentar determinar quais são os vilões genéticos dessa condição, porque não é uma herança isolada de um único gene, né? Se pegar a anemia falciforme, ela é causada por uma mutação de um único aminoácido, né, gerando uma transformação na hemoglobina, né? Então, quando você tem uma alteração poligênica, você não consegue resolver uma questão com engenharia genética, 200 genes diferentes ao mesmo tempo sendo acionados e desacionados. Então, beleza. Então, ele tem síndrome metabólica, ex-tabagista, fumou bastante, 50 anos máximo, ou seja, síndrome metabólica, tabagista, tem uma alimentação hipercalórica, hiperlipídica e é sedentária. Tá? Tem esse histórico familiar de herança poligênica para diabetes e síndrome metabólica. Tá? É hipertenso, tem lá o IMC ali já na consulta de 28,7.
uma cintura abdominal ali de 107, ausculta cardíaca normal, tal, glicose dele de imediato ali 254, pós-prandial 365, glicada de 11,5, é diabético de fato, né? Ele tem uma disfunção renal, ele pode ter uma nefropatia diabética, né? A principal causa de doença renal crônica é o diabetes, certo? Ele tem colesterol alto, né? HDL baixo, com LDL alto, ele tem um risco cardiovascular considerável, né? Com essas alterações. O mesmo paciente ter entrado então, no pronto-socorro, familiares adquiriram um quadro de queda do estado geral há 3 dias, ou seja, ele estava acompanhamento com diabetes, com nefropatia, com retinopatia, um paciente obeso que estava perdendo peso e estava constipado, certo? Familiares referiam um quadro de queda do estado geral há 3 dias. O cara ficou bastante inapetente, apático, sonolento, não apresentou febre, referiram náuseas e 2 episódios de vômito. Ao dia apresentou confusão mental manifestada por falas desconexas e desorientação no tempo e espaço. Nos últimos dias apresentou perda de controle esfincteriano e enurese, tosse com expectoração amarelada há 15 dias, parestesias de extremidades em mãos e pés bilateralmente há 1 semana. Familiares negaram crise convulsiva. O que vocês acham dessa parte aí? Oi? Neuropatia diabética, que ele tem que essas extremidades em botas e luvas com sensação de parestesia, tá, beleza. Mas não parece que uma infecção de base acabou pegando um paciente que é um diabético tipo 2, que já está se tornando insulino dependente. Aí vem uma infecção nesse cara e aí desanda esse quadro e faz aí um estado de hiperosmolar, né, com rebaixamento de consciência. Então parece que é isso, olha, ele fez uma pneumonia, ele está com uma tosse de expectoração amarelada, e aí ele teve esse quadro neurológico, rebaixamento e tudo mais. Né? Tá com cara disso, né? O exame físico estava mal, desidratadaço, 3 e 4 cruzes, né? Apresentando abertura ocular, estímulo doloroso e não responsivo às comandos verbais, tá com Glasgow 4, 5, né? Chegou em coma, estava com frequência cardíaca normal, semiologia pulmonar, tá? Tinha ali na base do pulmão esquerdo uma ausculta, né, de um estertor, que poderia ser provavelmente a causa dessa descompensação infecciosa, né? Semiologia cardíaca, tem umas duas discretamente hipofonéticas, com fluxo histórico panfocal. Vamos lá. Abdômen flácido, cianormegalias, pupilas eocóricas. Não tem sinais neurológicos importantes, né? Sugestivos aí, um déficit de mediado, alguma coisa que justificasse alguma lesão central, né? As bolhas hipofonéticas nesse cara, talvez porque ele seja gordo, né? Às vezes o cara tem uma grande né, pectoral aqui de gorduras, você não escuta nada do coração do cara, né? Tem muita gordura na frente. Isso acontece com alguma frequência. Sobre o pano focal, cara, geralmente pode ser por anemia, né? Estado hipertinâmico, isso pode acontecer. O cara está desidratado também, fica com soco do estado hipertinâmico, às vezes a anemia, a desidratação pode gerar isso, talvez seja esse o motivo. Né? E nosso afortunado paciente passou desse quadro, né? Foi ajustado ali com a doutora Carol, com o seu diabetes, né? Saiu do coma hiperosmolar, entrou na insulina. Na consulta de segmento já estabilizado, o paciente referiu que o quadro de constipação intestinal havia se agravado. Havia 3 semanas passou a apresentar quadro de fezes em fita associado a tenesmo e hematoquesia. O que é isso? Fezes em fita associado a tenesmo e hematoquesia. Oi? Câncer do reto, lembra? Câncer do colo direito, aqueles de anemia, ferropriva, sangramento, câncer do colo esquerdo, estreito, não deixa as fezes passar, não é?
e aí causa mais obstrução, e o câncer de reto é aquele que dá aquela sensação de bola no reto, que é o tenesmo, que tem aquelas fezes em cavitinho, né, em fita, e o sangramento sobre as fezes, que é a hematoquesia. Então, olha só, é muito interessante você ver um caso, o que causa câncer coloretal? Quais são os fatores de risco? Tabagismo mas não tanto, né? Ele tem mais associado ao quê? Má alimentação, dieta rica em gordura e carboidrato, obesidade, síndrome metabólica, resistência insulínica. Não é bem o quadro desse paciente? Então é isso que a gente tem que imaginar, porque quem que é o cara que vai ter câncer coloretal? É o cara que abusou, né? Comeu demais besteira, teve uma dieta rica em gordura e carboidrato, estava com uma flora intestinal anaeróbica, produtora de substâncias que agridem a mucosa intestinal, tem um estado de resistência insulínica que aumenta em IGF-1 e aumenta a proliferação do epitélio intestinal, lembra? O epitélio intestinal proliferando com pancada do microbiota intestinal, e isso ao longo prazo acaba desenvolvendo câncer coloretal, né? Então, quando a gente pensa assim, no estereótipo de câncer de colo de útero, você imagina já mais regiões pobres, mulheres com muitos filhos, né? Então, quando você vê um paciente com câncer de pulmão, você imagina um DPOC, um grande tabagista, né? E quando você pega um paciente com câncer coloretal, em geral, você vai imaginar um paciente obeso, diabético, síndrome metabólica. Tá? Interessante, né? Então, ele tem um tumor de reto, aparentemente, pela clínica. Então, ele continuou perdendo peso, mesmo estabilizando diabetes. O diabetes era a principal causa de perda do peso dele. Ele estabilizou o diabetes, ela continuou perdendo peso. Opa! Então, acabou sob sua colposcopia, ele tem uma lesão ulcerada, exofítica, envolvendo 2/3 circunferencialmente no reto, a 13 centímetros da borda anal. Isso já é reto o quê? Alto. 5, 10, acima de 10 a 15, alto, né? Qual é a principal diferença entre tumores de reto médio baixo versus alto? Reto médio baixo não dá para fazer cirurgia. Tudo dá para fazer cirurgia. Porque quando Não, reto alto, ele é peritoneal. E aí, a gente geralmente faz cirurgia front, né, daquele segmento colônico, né, faz uma retomoidectomia, seguida de quimioterapia adjuvante, a depender das características do tumor, certo? Quando o tumor é de reto médio e baixo, ele é uma lesão fixa, né, o reto médio e baixo ele é fixo, eu consigo fazer radioterapia com quimioterapia neoadjuvante, com o intuito de reduzir o risco de recidiva local e favorecer uma anastomose primária. Lembra? Lembrar, gente, a gente discutiu bastante isso na aula, não foi? Então, quando é tumor de reto médio e baixo, a gente sempre tem que dar quimio e rádio neoadjuvante, objetivando uma anastomose primária. Quando é um tumor de reto alto, a gente trata o colo, certo? É ressecar ali o segmento monobloco, fazer uma adenectomia, seguido de quimioterapia adjuvante nos pacientes que tiverem fatores de risco, certo? Então, a lesão a 13 centímetros impede a passagem do aparelho. Realizou biópsia da lesão suspeita, cujo exame anatomopatológico verificou se tratar de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Encaminhado a um oncologista clínico que solicitou o estadiamento completo através de tomografia de tórax, abdômen superior e pélvico. Ele ressalva que eu faria um tumor de reto médio e baixo, eu trocaria a tomografia de pélvico por ressonância, tá? Mas para tumores de colo, tomografia de tórax, abdômen superior e pélvico, reto alto também a gente pode usar a tomografia. A lesão envolvia a parede retal, causando borramento da gordura adjacente. Isso para você já mostra que estadiamento. T. Como é que era o T do reto? T1, lembra? Mucosa, submucosa, muscular e adventícia. Chegou na submucosa, T1. Chegou na muscular, T2. Ultrapassou a muscular e chegou na gordura, T3. Invadiu órgãos adjacentes, T4. Então, algum borramento da gordura já mostra que é um tumor T3. Não é fácil?
Presença de ao menos 2 linfonodos pericólicos com cerca de 2 centímetros no maior diâmetro. Dentro do tumor, linfonodo com mais de 1,5 centímetro no menor diâmetro é considerado suspeito. Então, ele é um T3N1, até 3 linfonodos N1, mais de 3 linfonodos N2. Tá? Então, ele é um T3N1 de reto alto. Certo? Não foram identificados metástases à distância. Como é que eu trato esse paciente, então, com T3N1 de reto alto? Qual que é a cirurgia que eu vou fazer para ele? Retossigmoidectomia. Calma. Retossigmoidectomia com anastomose primária. Não vou fazer uma anastomose primária? Colo retal? Uma anastomose primária, colo retal. Então, uma retossigmoidectomia mais anastomose colo retal. Certo? Difícil isso. Aí, T3N1, se de fato ali, né, mostrar pra gente que era um PT3PN1 na peça, a peça já mostrou pra gente que o estadiamento estava certo, ali o estadiamento clínico, ele tem indicação de quimioterapia adjuvante, T3N1. Como é que era o estadiamento que a gente segurava? Vai, estadio T1, T2 é estadio 1, T3, T4 é estadio 2. Qualquer N positivo é estadio 3. Metastático é estadio 4. Estadio 2, T3, T4. Quando que faz quimioterapia adjuvante com uma droga? Quando ele tem invasão linfática, invasão perineural, ele é obstruído, perfurado, tem menos de 12 linfonodos ressecados, ou ele é um T4. E aí ele vai fazer quimioterapia com uma droga, que é a fluoroprimidina. Agora, se ele é N positivo, ele vai fazer com 2 drogas, que é o FOLFOX. Certo? Sinfloracil com citaloplatino. Então, se for... Vamos lá. Estádio 1, eu faço alguma adjuvância? Não. Estádio 2, eu faço alguma adjuvância? Que é o T3, T4? Depende, se for T4, menos de 12 linfonodos ressecados, invasão linfática, invasão perineural, obstruído ou perfurado, qualquer uma dessas características eu tenho que fazer quimioterapia adjuvante por 6 meses com fluoroprimidina. Certo? Quando eu tenho qualquer tumor N positivo, aí eu vou fazer o tratamento adjuvante com 2 drogas, que é o FOLFOX ou o CAPOX, né? Que é o fluorouracil comprimido, né? Que é a cabecitabina, com oxaliplatina ou sildenafil com oxaliplatina, que é o FOLFOX. FOLFOX ou CAPOX. Tá? Se o paciente tiver N positivo de baixo risco, que é até T3N1, ele pode fazer FOLFOX por 3 meses. Se ele tiver mais do que T3N1, ele vai fazer FOLFOX por 6 meses. Tá? Isso é uma besteirinha, mas é um detalhe que existe. Qual que é o estágio 3 do... Estágio 3 é qualquer um que seja N positivo. N de nada. Vai ser mais do que N positivo? Não, qualquer N positivo. Tá? Qualquer N positivo. Beleza? Então, vamos lá. Então a gente viu a historinha. Bacana que deu para colocar dentro de um contexto epidemiológico do paciente, estadiando um tumorzinho de reto nesse paciente, identificamos a topografia, com base na topografia a gente indicou a cirurgia e depois da cirurgia, com os dados ali do estadiamento, a gente indicou a quimioterapia adjuvante, que ele, no caso dele T3N1 é um estágio 3 de baixo risco, T3N1, então ele vai fazer FOLFOX por 3 meses ou CAPOX por 3 meses. Certo? Professor, mais uma vez. Claro. Você falou em qual N de navio. N positivo é o estágio 4. Então, estágio 2, até 12 linfonodos ressecados. Então, o estágio 2 não tem N positivo. 12 linfonodos ressecados. Significa que a cirurgia retirou 12 linfonodos. Mas nenhum desses linfonodos tinha doença. Mas se uma cirurgia tirar 5 linfonodos, eu tenho que fazer químio, porque eu não tenho certeza se ele fez uma cirurgia adequada. Entendeu? Eu vou ter que complementar com cirurgia mesmo que ele não precise. Com quimioterapia mesmo que ele não precise. O que para caracterizar o N positivo nesse caso? Você falou que
patologista vai te falar, olha, de 12 que você tirou, 12 tem doença. Isso é um positivo, porque, na verdade, quando eu faço a tomografia, eu imagino que ele seja positivo. Agora, o patologista vai me dar a certeza. Eu posso ter um linfonodo suspeito e na hora que eu vou fazer o exame, dá uma reação inflamatória, não é tumor, né? Aí você vai ver, não é um rim positivo. Aí você vai mudar o seu tratamento conforme o que você encontra, não o que você viu na imagem. Então, a patologia vai ser definidora. Né? A gente fala que no câncer coloretal o estadiamento é cirúrgico. Né? É a cirurgia que vai definir a adjuvância. Certo? Beleza? Vamos ao próximo. Fazer mais exercícios. Bom? O que vocês gostam? Então vamos relembrar algumas coisas. Quais são as 3 principais origens genéticas? Quais são as 3 principais origens genéticas do câncer coloretal e suas respectivas prevalências? Então a gente tem câncer coloretal de origem 2, basicamente, vai? A terceira não vou só colocar, vai? Oi? Não. Origens. Origem genética, na verdade, está no qual formulário isso? Na verdade, você tem o risco familiar, o risco esporádico e o risco hereditário. Tá? Você tem esses 3 tipos de câncer coloretal: esporádico, hereditário e familiar. Certo? Qual é a diferença entre eles? O que é um risco esporádico? Oi? A exposição ambiental não tem uma condição genética de base, né? E o risco familiar? Um gene responsável que passa de pai para filho, de alta penetrância, né? Que se identifica um risco maior de suscetibilidade, né? Mas a gente sabe que aqueles que têm familiares de primeiro grau com menos de 60 anos de idade com câncer coloretal, esse cara tem maior risco de desenvolver câncer coloretal do que a população geral. Mas esse risco não é igual, por exemplo, de uma polipose dermatose familiar. E daí são as síndromes genéticas hereditárias, onde eu tenho uma mutação no gene expressor de tumor que passa de pai para filho e é uma mutação de alta penetrância. É uma mutação que a gente chama de germinativa, certo? Beleza? Então a gente tem as origens ali, né? Esporádicas, familiar e hereditária. A predileção por gênero ou raça. Quem tem mais câncer coloretal? Homens negros, né? Cite 4 fatores de risco para câncer coloretal. Não precisa olhar, gente. Pensa. A gente acabou de falar. Oi? Síndrome metabólica? Obesidade? Resistência insulínica? Má alimentação, uma dieta rica em carboidrato e gordura. Ótimo. Embutidos, cara, isso é muito importante, né? Nível 1A de evidência. Coisas protetoras, atividade física, boa alimentação, consumo de frutas e verduras, tudo isso também reduz o risco de câncer coloretal. Qual é a principal via carcinogênica do câncer coloretal? Instabilidade cromossômica. Microsatélites é 30%. 70% é da via polipoide, que é a via da instabilidade cromossômica. Tá? Então, qual é a principal via carcinogênica do câncer coloretal? É a via polipoide, que é a via da instabilidade cromossômica. Quais são as principais síndromes hereditárias relacionadas ao câncer coloretal? Lynch é uma síndrome de câncer coloretal polipoide ou não polipoide? Não polipoide. E qual que é a polipoide? Oi? O gene é o APC. E a síndrome? PAF, polipose dermatosa familiar. E qual que é a mais prevalente? Lynch ou PAF? Lynch. Embora a via polipoide seja mais comum no câncer coloretal, a síndrome genética hereditária da
via polipóide, que é a PAF, ela é 1%, ela é menos do que 5%, que é a síndrome de Lynch, que vem por uma instabilidade de microsatélite ser uma via tão polipóide. Certo? Cite um método de profilaxia em câncer coloretal em pacientes portadores de FAP. Profilaxia primária. A partir dos 10 anos inicia o rastreio. Rastreio não é profilaxia primária, é secundária. Professor, só para responder. Quando pergunta nesse contexto assim, profilaxia e prevenção, ela é o mesmo? Não. Profilaxia, ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Tá? É sinônimo você falar profilaxia e prevenção. Mas você tem que saber qual o nível de profilaxia, o nível de, né, que você está querendo falar. Por exemplo, prevenção primária, profilaxia primária, você está evitando que um agente cause a doença, certo? No caso de uma profilaxia secundária, você já tem a doença, você quer identificar essa doença precocemente. No caso de uma profilaxia ou prevenção terciária, aí nesse caso você já tem a doença, você já tratou a doença deixou sequelas, você vai estar reabilitando o paciente à vida normal. Então, essas profilaxias ou prevenções são distintas. E nesse caso, eu perguntei qual que era a profilaxia primária para pacientes com polipose familiar. Estilo de vida, esse cara vai ter câncer com 19 anos de idade. Faça o que ele quiser ou não. Porque não Não. Ele faz uma profilaxia primária. O que é uma profilaxia primária? Eu evito o câncer de surgir. Esse cara nasce com câncer? Não, ele vai desenvolver ao longo da vida. E começa rápido, porque é um negócio atapete no intestino do cara. Então eu faço uma cirurgia com retirada de todo o colo e o reto a partir da puberdade. Mas ele estava com doença? Não, eu vou fazer uma profilaxia primária. Entendeu? A proctocolectomia total, né, com confecção de bolsa ileal. Certo? Isso é a cirurgia padrão ouro no caso de pacientes com polipose dermatose familiar, que iniciam a profilaxia secundária aos 10 anos através de colonoscopia. E quando chegam à puberdade, fazem a profilaxia primária, através da proctocolectomia total com confecção de bolsa ileal. Deu para entender? Deu para entender certinho isso? Não, a minha dúvida é porque eu fiz uma prova e ele cobrou justamente esses conceitos. Só que ele não cobrava como profilaxia. Ele cobra sinônimo, né? Prevenção ou profilaxia é a mesma coisa. Profilaxia primária, prevenção primária. São sinônimos. Proctocolectomia é a mesma coisa. Procto e reto significa a mesma coisa. Retocolectomia ou proctocolectomia é a mesma coisa. Proctosigmoidoscopia ou retosigmoidoscopia, tá? É que eu tô assim, você vai no retologista ou no proctologista? Entendeu? Vamos lá. Em relação ao HNPCC, o que é HNPCC? Hereditary non-polyposis colorectal cancer. O que é o câncer coloretal não polipóide hereditário? HNPCC, câncer coloretal hereditário não polipóide. Quem que é o câncer coloretal hereditário não polipóide? Lynch, certo? Quando na família dos Lynch só tem câncer coloretal, é tipo 1. Quando tem câncer coloretal, mama, endométrio, tipo 2. Certo? Qual é o segundo tumor mais frequente depois de cólon em Lynch? Endométrio. Tá? E qual que é os fatores para câncer de endométrio? Obesidade, metabólica,
Tá? Vamos lá. Qual é a idade ideal para rastreio em pacientes assintomáticos e sem história familiar? 45 anos, ele deve fazer o exame a cada quanto tempo? Cada 10 anos e mais o exame anual? Sangue oculto nas fezes, anual, mais colonoscopia a cada 10 anos, não é isso? A partir dos 45 anos, perfeito? E em caso de história familiar positiva, qual a idade ideal para o rastreio? 40 ou 10 anos antes do caso índice. História familiar positiva é considerada o quê? Um parente de primeiro grau com menos de 60 anos ou 2 parentes de primeiro grau, independente da idade. Tá? E aí eu faço aos 40 ou 10 anos antes do caso índice. Tá? Então vocês já fizeram lá o caso agora do câncer de reto, né? Agora vamos fazer mais questões. Olha quantas pessoas tem na sala, cara. No dia de se resolver questões, e aí chega na prova, porra. Professor, o senhor pode falar às 7? Em relação ao LINT, né, o MDCC, qual é a idade ideal para início do rastreio no LINT? Pula mais. Qual a idade ideal para início do rastreio no LINT? 20 a 25 anos de idade. Né? E eles fazem colonoscopia anual ou bianual, a cada, uma vez, a cada ano ou a cada 2 anos, mas o ideal é fazer a cada ano. Né? A partir dos 20, 25 anos de idade, eles vão fazer isso. Tá? Então é diferente da PAF, que o cara começa aos 10 e vai fazer a própria colectomia total ao puberdade, né? Quando estiver já passando para fazer adulto. E no caso do LINT, ele começa o rastreamento, né? Que é a profilaxia secundária aos 20, 25 anos de idade, faz anual, com colonoscopia a cada ano. Quando a história familiar positiva, a colonoscopia é feita a cada 5 anos, a partir de 40 anos ou 10 anos antes do caso índice, além do sangue oculto nas fezes anual. Beleza? Fechou? Puta que moleque, meu Deus, o moleque que foi mal pra cacete aqui. Como é que não vem, gente? Do camarada lá, porra. Olha que falta, velho. Porra. Aí depois como é que vocês querem que eu faça, velho? Fala a verdade. Pra mim é fácil, tipo, mas porra, velho. Sei lá, cara. Daí a gente também fica. Quer ajudar, mas é difícil. Nossa, é impressionante, cara. Um monte de tipo de nota assim, tá de ponto, não vem, sabe? Parece, sei lá, eu acho desonesto demais, sabe? Não, mas você sempre tem assim, cara, porra, é uma sacanagem, sabe? Parece um trouxa, sabe? Não é verdade, cara. Olha pra gente, né, cara? Vamos ver esse caso. MST de 25 anos, referindo para hiporexia, alteração de apneia intestinal, procurou a UPA em Porto Velho, sendo atendido por uma interna da finca, que notou o exame clínico para início de mucosa, abdômen plano, lateral distendido, porém com ruído hidroaéreo presente e descompressão pulsar negativa. Solicitou exames complementares, resultado em HB de 7,5, HB de 22, 4.000, plaqueta de 180.000, creatina de 0,8, TGO de 35, TGP de 25, bilirrubina 0,9,
Tá, e aí o que ele tem aí, mano? O que vocês acharam aí? Válido. O abdômen está um pouquinho estendido, tem uma anemia, né? Tem uma palidez, tal, funcional tá ok. Beleza, diante do quadro interno da química sobre transferência para o João Paulo, foi realizada a investigação diagnóstica. A ultrassom de abdômen do paciente apresentava extensão de alças colônicas, associada a uma massa de grande volume na topografia do cólon ascendente, ângulo hepático. Solicitado a tomografia de abdômen por contraste, identificou lesão infiltrativa em cólon ascendente, em contato direto com a moldura peripancreática e duodeno, sem sinais inequívocos de invasão, sem presença de linfonodomegalias loco-regionais ou metástase à distância. A colonoscopia apresentava lesão friável, sangrante, ulcerada em cólon ascendente. Foi avaliado pelo Dr. Rafael, cirurgião oncológico, realizou colectomia direita, hepatectomia parcial, duodeno-pancreatectomia mais linfadenectomia. O cara fez a colete direita, na verdade tem que ser uma colete direita estendida, né? Porque é uma região de hilo, né? Provavelmente ele ia fazer uma anastomose hilo transversa, certo? Mas esse tumor, ele estava tão crescido localmente que ele teve que fazer uma UIPO, uma duodeno-pancreatectomia junto e fazer uma linfadenectomia. Esse caso foi real, tá? Aí até peguei a patologia do caso, pra vocês verem como é que o patologista manda pra gente. Então, ó lá, o tumor tinha 9 centímetros, tá? A neoplasia invadia o fígado do duodeno, mas ele invadia por hematogênica, linfática ou por contiguidade? Contiguidade, então ele fazia uma extensão local, não era uma metástase, era um empurrão que ele fez sobre o fígado, né? E sobre o duodeno. Mas você vê que ele não invadia, né? Sem infiltração do tecido pancreático, empurrava mesmo, sabe? Invasão de linfática e perineal não observada, ou seja, o tumor ele realmente tem um grande crescimento local, sem invasão linfática ou hematogênica, né? As margens foram livres e ele tirou 40 linfonodos negativos. Olha aí o que você perguntou. O que é até 12 linfonodos? Mais de 12 linfonodos é uma cirurgia oncológica. E o patologista mostrou que tinha 0 de 40. Ou seja, 0 de 41. E tinha um ano embaixo lá, né? O pé lá direito que ele tirou e colocou a parte. Então, de 41 linfonodos, nenhum tinha doença. Tá? Então, era uma doença com grande comprometimento loco-regional, local, sem comprometimento de linfonodos ou metástase à distância, certo? Típico de uma doença aí. Então, eu tenho qual idade do doente? 25 anos. 25 anos, um tumor grandão de cólon direito. Aí apareceu essa imunistoquímica. MLH1 positivo, MSH2 negativo, MSH6 negativo e PMS2 positivo. O que são essas proteínas? Proteínas mismatch repairs. Lembra? Elas estão ligadas à via da instabilidade de microsatélites. Quando eu tenho uma alterada, eu tenho que fazer um teste da instabilidade de microsatélites, saber se tem mais de 30% de mutação dos microsatélites. Mas quando eu tenho duas mutadas, duas não presentes, significa que eu já tenho estabilidade. Eu já posso definir como uma instabilidade de microsatélites, certo? Então, esse exame aqui, se você for ver, MLH1 positivo significa que a mutação está presente ou que a proteína está presente? Que a proteína, a imunistoquímica. Então, a mutada é a do meio, MSH2 e MSH6. Porque as proteínas não estão expressas no citoplasma e não estão sendo vistas pela imunistoquímica. Então, essa imunistoquímica definiu que só está presente no citoplasma o MLH1 e o PMS2. E como ela não tem a presença do MSH2 e do MSH6, eu posso chamá-lo de paciente de instabilidade de microsatélites, mas eu posso chamá-lo de instabilidade de Lynch nesse momento? Porque nem toda instabilidade de microsatélite é Lynch, a maior parte não é. 25% dos casos de instabilidade de microsatélites não é Lynch, tá? E 5% é Lynch, lembra? Dos 30% que nós temos de instabilidade de microsatélites. Para eu saber se o cara é Lynch, eu preciso saber se ele tem essa alteração em todas as células através de testes, pode ser de saliva ou de sangue, certo?
Chama-se painel hereditário, painel de câncer hereditário. Então, o quadro acima merece investigação adicional para alguma síndrome genética relacionada ao câncer coloretal hereditário? Sim, né? Assim, explica o motivo de sua opinião, o padrão de herança e o gene mutável. Então, vamos lá comigo. O que te faz pensar em Lynch nesse caso? Localização, câncer do colo direito, o que mais? Que? Idade, localização, né? A instabilidade de microsatélites, né? Tem uma característica que vocês não vão perceber aqui, mas olha só. Cara, nessa época aqui era patologista que era bacana. Era importante colocar aqui infiltrado linfocitário peritumoral. Os tumores que são de instabilidade microsatélites, eles são muito non-selfies, então eles são muito infiltrados por linfócitos. Isso que acaba sendo um benefício desses pacientes com imunoterapia, lembra? Então, infiltrado tumoral de grande volume, infiltrado linfocitário peritumoral de grande volume, né? Isso é um fator associado à síndrome de Lynch, né? E também grandes tumores sem metástase. Tumores que crescem demais e não dão metástase frontal, não dessa distância. Também é uma característica de Lynch, né? Esses T4 unisero. Né? Então, motivo de sua opinião a gente já falou. O padrão de herança é autossômica dominante ou recessiva? Dominante. A única síndrome recessiva em câncer coloretal é a MUT, né? Então essas heranças de alta penetrância, né, como o Lynch, elas são heranças autossômicas dominantes, passam mesmo quando for em heterozigose, certo? Razão azinha. É possível afirmar que o paciente citado possui a síndrome genética em questão com base nos exames disponíveis? Não, porque ele precisa fazer um teste do painel hereditário de câncer. Qual é o estadiamento da doença? Vamos lá. Estadiamento da doença. O paciente é um P4, certo? Invadiu órgãos adjacentes? N0, N0. P4, N0, N0, certo? P4, N0, N0, ele é qual estadiamento? 2. Mas ele é um 2 de baixo risco ou de alto risco? Alto risco. Só que tem uma característica. Ele é um Lynch, ele é uma instabilidade de microsatélites. Quando o paciente tem instabilidade de microsatélites, ele é sensível ou insensível à químio? Insensível. Então a gente ou faz uma químio dupla para esses pacientes, que é algo extremamente questionável, fazer FOLFOX no estágio 2, ou não faz nada. Então, quando a instabilidade de microsatélites em estágio 2, mesmo com fator de risco, a gente tende a não fazer químio, porque ele é instabilidade de microsatélites, ele é quimio-resistente. Beleza? Teve uma aluna da faculdade do câncer de reto que chegou para mim com T3N2. E eu, caralho, velho. Com certeza, 24 anos deve ter instabilidade de microsatélites. Deu instabilidade de microsatélites. E aí saiu um remédio chamado Dostarlimab, né? Eu mandei ela para Barreiros fazer porque tem um acesso expandido. Ela já está em resposta completa na segunda dose. Tá? E custa $1 milhão o tratamento. Ela conseguiu de graça lá nos Barreiros. Legal, né? Porque no caso de Lynch, ela não iria ver o químico. Jamais ia deixar ela sem bolsinho. E agora ela vai ficar sem bolsinho. Ela não vai precisar nem operar o resto para mostrar demais. Tá? Ela vai fazer um tratamento neoadjuvante com Dostarlimab e não vai precisar operar nem fazer rádio. Muito legal, né? Porque só os casos de síndrome de instabilidade de microsatélites, um tumor de reto, que são extremamente non-selfies e respondem extremamente bem à imunoterapia, e a gente consegue sumir esses tumores. Legal, né? Então, nesse caso, a indicação de quimioterapia adjuvante
Se fosse um paciente normal, sem estabilidade de microsatélites, faria fluoropyrimidina por 6 meses. Né? Mas como é um paciente com síndrome de Lynch, que é quimio-resistente, no estágio 2, a gente tende a não fazer quimioterapia adjuvante, tá bom? Se o paciente... Qual que é o nome dessa quimioterapia que faz a microsatélites? Para microsatélites, se for na primeira linha paliativa, é o pembrolizumab. Se for na neoadjuvância, ainda não tem protocolo definido, só em lugares que tem acesso expandido, porque a droga não foi liberada pela Anvisa, que é o dostarlimab. Mas em primeira linha de câncer coloretal metastático com estabilidade de microsatélites, o tratamento é com pembrolizumab, que é uma imunoterapia. Então, como que é o tratamento de câncer coloretal metastático? Vocês vão lembrar que eu falei Folfox, Capox ou Folfiri, né? Aí eu troco. Se eu usei Folfox na primeira, eu uso Folfiri na segunda. Se eu usei Folfiri na primeira, eu uso Folfox na segunda. O que muda é o oxaliplatina e o irinotecan, são duas drogas diferentes. E quando eu tenho câncer do cólon direito, eu posso usar bevacizumab apenas, enquanto o câncer do cólon esquerdo, eu posso usar cetuximab e bevacizumab. Lembra? Isso do Pembrolizumab. Ele é o anti-EGFR? Não, anti-EGFR é o cetuximab. Cetuximab ou panitumumab são os anti-EGFRs. Né? Esses são usados no câncer do colo esquerdo, no paliativo metastático. Bevacizumab. Lembrando que o colo esquerdo também pode receber bevacizumab. Só o direito que não pode receber cetux. E na primeira linha paliativa de pacientes com instabilidade de microsatélites, que são doenças quimio-resistentes, a gente vai usar o quê? Imunoterapia, pembrolizumab. Beleza? Deu para querer? Anderson? Não? Você? Então, assim, é um bem. Não, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o estadiamento, a indicação de quimioterapia adjuvante? Se o paciente com recidivo de doença de esperança, qual seria a primeira linha? Só tem que pembrolizumab. Certo? Vamos fazer umas... Vamos lá, vamos fazer umas questões de provas de residência. Cenário alternativa que apresenta um item que não contribui para o estadiamento da neoplasia de colo. Exame físico, tomografia de abdômen, raio-x de tórax e dosagem de CEA. É uma questão para a gente tentar ver. O CEA faz diagnóstico de câncer coloretal? O CEA é importante para diagnóstico de câncer coloretal? Não, ele não é um exame para diagnóstico, ele é um exame para segmento. Então, por exemplo, eu tenho que dosar o CEA no início, mas ele não é um exame essencial para o diagnóstico. Tá? Para que eu uso o CEA? Se o paciente operou um tumor e o CEA continua alto, significa o quê? Doença persistente. Doença persistente. Eu tirei o tumor, o CEA está aumentado ainda. Certo? E se eu tratei o paciente, o CEA caiu e depois o CEA sobe. Recidiva de doença. Tá?
Então o CE é um marcador prognóstico, quanto mais alto no início do tratamento, pior o prognóstico do paciente. Ele indica recidiva e ele indica doença persistente. Mas ele é necessário para o diagnóstico? Não. Isso é clássico das provas de residência. Sempre que encarem CE como diagnóstico, opa, peraí, tá? Você acha que o exame físico contribui para o estadiamento? Cara, vocês definiram que a topografia era reto. Você pode tocar e sentir a lesão no exame físico do reto. Toque é importante no exame reto? Porra. Então, o exame físico, tomografia de tórax, raio-x de tórax, tudo é importante para o diagnóstico, para o estadiamento. Agora, se é importante para o estadiamento? Não. Entendeu? Vamos lá, mais conceitos. Com referência ao câncer de cólon, é correto afirmar que o cólon direito é o local de maior prevalência de doença? Não, o cólon esquerdo, lembra? O cólon esquerdo é mais frequente, você não estava lascado, o pior prognóstico seria o mais frequente. História familiar não é importante para a detecção precoce em pacientes portadores de lesão? Muda até a forma de fazer o rastreamento, certo? A colonoscopia é o exame de escolha na detecção por permitir o diagnóstico topográfico e biópsia? Sim. A presença de pólipo inflamatório é o principal sinal de alerta, devendo sempre que presente indicar repetição do exame anual? O que está errado nessa frase? O pólipo ele é adenomatoso, não um pólipo inflamatório. O pólipo inflamatório não é lesão pré-maligna, certo? Os pulmões são os principais focos de metástase sistêmica, não é o fígado, né? Porque a maior parte dos cânceres estão do colo e não do reto, baixo e médio, certo? Mulher, 62 anos, previamente rígida, apresenta sangramento retal vivo e espontâneo. Refere ainda tenesmo. Nega a perda de peso, ao toque tem uma massa 5, 6 centímetros da região anal. Isso é reto o quê? Baixo para médio, né? Aí está 5, 6 centímetros. Evidenciou, a biópsia já mostrou que adenocarcinoma de reto, baixo, médio. Certo? Avaliando-se a ressonância, deve-se propor idealmente os seguintes tratamentos: amputação abdômeno-peritoneal de reto e radioterapia pós-operatória, ressecção anterior do reto como tratamento único, quimio e radioterapia curativa sem cirurgia, quimio e radioterapia pré-operatória seguida de cirurgia, quimioterapia do bevacizumab e Washington Weight. É observar. Letra D, olha como é fácil quando a gente aprende isso, né? Porque aí vocês vão lembrar, o reto é fixo, ele está abaixo da pressão peritoneal, o lugar que eu posso irradiar, 5, 6 centímetros, ela fosse da margem, ela teria que amputar. Para eu tentar prevenir essa amputação, eu tenho que fazer radioquimioterapia, porque a rádio eu tenho dobras na quimioterapia no mesmo local, eu consigo fazer um downstage desses pacientes e conseguir tratar. Lembrando que hoje em câncer de reto, a gente sempre tende a colocar, inclusive, a quimioterapia na fase neoadjuvante também. Mas quimio rádio, com intenção de redução, mais a quimioterapia sistêmica neoadjuvante para tratamento de metástase e só depois opera, né? Isso é o mais precoce, mais atual que a gente tem feito, que chama-se Total Neoadjuvant Treatment, né? Terapia total neoadjuvante. Pessoal, ali a letra I. A gente utiliza bevacizumab em tratamento de doença localmente avançada ou só na metastática? A segunda parte está certa ali, né? Se for na segunda parte de você tratar e você observar. Observar é uma possibilidade quando eu tenho uma resposta completa em pacientes submetidos a quimio e radioterapia pré-operatória seguida de quimioterapia. Aí o paciente chegou numa resposta completa, eu posso fazer aquele estudo da Anitta de observar o paciente. Mas não é quimioterapia com beva no tumor de reto. É um paciente que fez quimio, radioterapia, quimioterapia neoadjuvante e alcançou resposta clínica completa. Aí eu vou seguir esse paciente com biópsias e colonoscopias seriadas.
Se esse paciente não apresentar uma recolonização do tumor, ele pode não operar. Mas não é o caso que vocês viram aí, certo? Ficou mais fácil para vocês, vocês já sabem como trata. E é assim que cai na prova de residência. Se tivesse mais tempo, eu dava esôfago, fígado, ia ser muito massa. E cai muito. Solicita-se uma colonoscopia para screening de câncer de colo retal em um homem de 50 anos. Colonoscopia de screening, 50 anos de idade. Lembra que o SUS ainda coloca 50, hein? Previamente nítido, sem história de tabagismo ou história familiar de neoplasia. Então não tinha história familiar, também não fumava. O exame apresenta 2 pólipos, uns 5 e 7 milímetros localizados no sigmoide. Com um estudo patológico mostrando ser pólipos hiperplásicos. Diante do resultado apresentado, qual é a conduta a ser adotada? Colonoscopia em 3 meses. Repetir colonoscopia em 1 ano. Realizar apenas retossigmoidoscopia em 3 meses. Realizar apenas retossigmoidoscopia para segmento em 1 ano. Realizar colonoscopia preventiva em 5 a 10 anos. Certo, né? É 10 anos, ele colocou 5 a 10 para não ter confusão. Né? Tem lugar que é 5, tem lugar que é 10, então vai ser 5 a 10. Ninguém errar essa questão. Paciente do sexo masculino de 45 anos apresentou há 3 meses alteração do hábito intestinal, dor abdominal e hematoquesia. Então, 3 meses, alteração de hábito intestinal, dor abdominal e hematoquesia. Ou seja, é um paciente que está com alteração de hábito intestinal e sangramento, que são os sintomas mais frequentes de câncer coloretal, certo? Realizou colonoscopia que evidenciou lesão vegetante em cólon ascendente com 3 centímetros e outra lesão com 2 centímetros em cólon transverso. Então tem uma lesão em cólon ascendente de 3 e cólon transverso de 2 centímetros, apresentando as mesmas características. Biópsias das lesões foram compatíveis com adenocarcinoma pouco diferenciado com células em anel de Smith. Estudo imunistoquímico mostrou expressão de proteínas MSH2 e MSH6 e ausência de expressão de MLH1 e PMS2. O paciente informou que o pai teve câncer de cólon aos 52 anos e a irmã teve câncer de cólon aos 48 anos. Estamos diante de uma síndrome de Lynch do tipo 1. Só tem câncer coloretal na família. Se tivesse endométrio na irmã, talvez pudesse ser uma síndrome de Lynch do tipo 2. E aí, o quadro clínico é sugestivo de Lynch. Olha como cai na prova de residência, olha como a gente aprende as coisas ficam fáceis. Imagina pra galera que não estudou, chegou na hora, essa questão era pedida. Sabe? Oi? Não, quando é Lynch, a gente não faz profilática. Ah, tá. Nesse caso, com 2 tumores, não, ela tem um transverso, né? Dá para deixar o cólon descendente ali, né? Você faz uma ilha, o cólon anastomosa, você vai retirar os segmentos, né? Todos ali, desde o cólon direito até o final do transverso ali, né? Até a cólica esquerda ali, você vai arrancar tudo, certo? Homem, 76 anos, investigação de anemia crônica e dor abdominal leve, sem localização preferencial. Então, 76 anos, anemia crônica, dor abdominal leve, sem localização. Tem endoscopia digestiva alta normal. Do ponto de vista gastrointestinal, a hipótese diagnóstica do exame complementar para prosseguir a investigação são: homem com anemia, sempre tem que pensar em idoso. Homem idoso com anemia tem que pensar em câncer coloretal. Tá? Lembra que cânceres do colo direito, o principal sintoma clínico é uma anemia ferropriva. Tá? Você pode ter hemorroida, você pode ter uma displasia vascular do reto ou tumor. Quando é idoso, homem, sangramento, tumor sempre apresentam somente para a cabeça. Tá? Para investigação. E aí, o que a gente vai colocar? Adenocarcinoma de cólon sigmoide, adenocarcinoma de Delgado, enteroscopia, adenocarcinoma de cólon direito e colonoscopia, divertículo de Merkel, enteroscopia, diverticulose dos cólons, não.
Então, ali no protocolo direito, a suspeita, por anemia sofrida, logo sangrando, logo com anemia. Olha, o sucesso é o reflexo das suas ações, tá? Então, atuem. Acabou o segundo. Então, assim, acho que a gente. Alguém tem alguma dúvida? Estágio 2, ele é o T3 e o T4. Agora, se além do T3 e do T4 ele tiver uma cirurgia não oncológica, tirou menos de 12 linfonodos, tem que fazer química. Porque não foi uma cirurgia bem feita. Se ele tem invasão de linfática, cirurgia, ele é estágio 2, mas a tumor já está no vaso, vou ter que fazer química. Se ele tem invasão perineural também. Se ele tem uma obstrução ou perfuração, o tumor caiu por implantação celônica, eu vou ter que fazer quimioterapia. Tá? Então, no estágio 2, se eu tenho algum desses fatores de risco, eu sou obrigado a fazer quimioterapia. Independente se é T3 ou T4. Agora, se é T4, mesmo sem nada, só de ser T4 eu tenho que fazer. Porque ele provavelmente deixou alguma célula cair no perfuro. Porque ele perfurou o órgão. Então, T4, em geral, a gente já trata como alto risco. Estágio 4 é quando já tem M1. Beleza, galera? Fechou? Obrigado. Obrigado aí, viu? Bora, severo.